Eleitores e candidatos inauguram um novo modelo de disputa eleitoral. Será a primeira eleição municipal sem financiamento por empresas. Candidatos contam apenas com recursos do fundo partidário e doações de pessoas físicas. Além das mudanças nas regras, o cenário político passa por uma crise que tem como marca forte polarização entre os maiores partidos. Para analisar esse cenário e o que podemos esperar da disputa municipal, eu converso com o cientista político André César, da Hold Assessoria Legislativa. Ele é sociólogo e especialista em controle orçamentário. Atuou no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de Campinas e no Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. Olá, André, obrigada pela presença no Ponto de Vista. Eu agradeço, muito obrigado. A gente está vivendo uma experiência de eleições sem financiamento empresarial. Desde 1994 foi permitido o financiamento empresarial e é a primeira vez que nos municípios não temos esse financiamento. Qual o impacto dessa mini-reforma eleitoral? Olha, algum impacto terá. Quer dizer, o resultado final das urnas, o que sair das urnas, vai dar a dimensão, a escala dessa nova regra, desse novo regramento na disputa eleitoral. E eu chamo isso de um grande laboratório. É uma experiência nova, em um contexto de crise econômica sem precedentes, quer dizer, o dinheiro já estava escasso. Sem o financiamento empresarial, torna mais difícil ainda a vida dos candidatos, todos os candidatos, sejam eles disputando a reeleição ou não. Quer dizer, quem está no poder e quem está tentando chegar a um cargo eletivo, seja prefeito ou vereador. Então, tudo isso, essa mistura, essa amálgama entre a crise econômica, financeira e a nova regra, pode trazer alguma mudança dramática no quadro, mas como eu falei, só depois das urnas abertas e do resultado final do mapa geral é que a gente vai entender realmente qual o impacto e quais as necessidades aí de mudança, eventuais mudanças na regra, ajustes e tudo mais. Essas doações empresariais migraram, parte delas migrou para doação de pessoa física? Ou existe agora um temor, uma visão de criminalização das doações? Há o receio da criminalização, sim. As empresas têm medo de se envolver em algum tipo de ilícito e via as operações da Polícia Federal, do Ministério Público, Lava Jato, Zelotes, acrônimo e por aí vai, você acende uma luz amarela no empresariado, que não quer se envolver, não quer ter sua marca ligada a algum tipo de ilícito, de coisa irregular. Então, certamente não vai ter uma migração completa, uma parte, uma fração. Mas isso, ao longo dos dias de campanha, é que a gente vê como é que se dá. E qual o perfil de candidato que ganha nesse cenário de menos recurso? A campanha também foi mais curta. Que tipo de candidato se beneficia desse perfil? Olha, em linhas gerais, aquele mais conhecido. Já com eleição municipal, nos municípios, em especial nos municípios de pequeno e médio portes, você tem sim o prefeito ou alguma família famosa, alguma família conhecida, esses largam na frente, vamos dizer assim. Mas também esse empobrecimento da campanha pode propiciar o surgimento de outsiders, de nomes que não estavam no radar, que não estavam previstos que tivessem êxito. Então pode ser uma mistura aí, de fato, de candidaturas já conhecidas, que consigam permanecer, os grupos do poder que vão permanecer no comando de suas cidades, e também pessoas novas, nomes novos, e também muito em função aí da questão do afastamento do eleitor dessa disputa eleitoral. O eleitor está desgastado, a imagem político do homem público, político, está muito desgastada. A opinião pública se afastou um pouco do dia a dia do debate em função da crise, das denúncias, investigações e tudo mais. Então isso também pode facilitar o surgimento de pessoas que até hoje, digamos, não viveram da política. E você acha que isso se repete nas pequenas e grandes cidades ou mais nas grandes cidades? Tem impactos distintos. Pequenas e médias cidades, como eu falei, você tem sim aqueles feudos, aqueles grupos que dominam, familiares e afins. Agora, cidades maiores, pensando nas capitais, nas principais capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, ali é outro tipo de debate, outro tipo de campanha, outra estrutura, outra escala. E ali, né, esse tipo de perfil de cidades, essas capitais, é que a crise, de fato, a crise nacional, político-econômica, desce e faz parte do dia a dia da campanha, indo muito além das questões locais específicas dos interesses dos moradores. Existe uma tendência de maior vitória ou derrota de governo e oposição nessas eleições? Olha, é uma eleição bastante fragmentada. A gente vai ter um espraiamento maior dos resultados. Mas a tendência, por exemplo, o MDB ainda
continuar como o maior partido, o partido com o maior número de prefeituras, o que mostra a capilaridade do partido, do PMDB. E, por outro lado, o que se espera é que o PT pague a conta, a grande conta do ocorrido nos últimos tempos, e essa eleição ele perca bastante espaço nas prefeituras, a começar por São Paulo. Fora da discussão da política nacional, o que está preocupando, o que você acha que é o tema das eleições municipais para o morador das cidades? A questão da qualidade de vida, eu acho que é o grande mote, a qualidade de vida que implica segurança, saúde, educação, infraestrutura, iluminação, questões que são afins das prefeituras, né? E nesse sentido ele busca, está tentando buscar propostas mais factíveis que sejam, digamos, passíveis de serem realizadas. E nada aí mirabolante. Vai ter impacto a nossa redução de arrecadação? Sim, os impostos têm caído constantemente, então o dinheiro está mais curto também para as prefeituras. Historicamente, as prefeituras pequenas e médias já têm problema de caixa, isso é uma coisa crônica. Mas agora, com a queda na arrecadação, ficou mais difícil ainda. E a questão de emprego, da dependência que se tem do Estado e da União, tudo isso acaba afetando essa disputa. A gente pode ver surgir novos modelos aí de administração dessas dificuldades? Você acha que há espaço para isso, inovação nas prefeituras? Deveria haver, mas eu vejo limitações para isso, até limitações legais mesmo. Há um certo engessamento em alguns aspectos que precisam ser discutidos. É um amplo debate que tem que se fazer até para o país como um todo, não só para o caso específico de cada cidade, mas deveria haver, mas eu não consigo enxergar ainda quais seriam essas inovações. Outra coisa, do dia seguinte às eleições, já tem se falado em mexer voltando também às regras eleitorais, em fazer uma nova reforma eleitoral. Você acha que já é possível fazer uma nova reforma ou ainda é cedo, acabou de mudar, tem que esperar consolidar um pouco? Na verdade, é um processo permanente, e esse tempo sempre tentando elaborar, melhorar a qualidade da legislação. Pode-se pensar, inclusive, é cedo realmente ainda, a primeira eleição, não passamos por uma eleição federal para presidente, governadores e deputados, senadores com as mesmas regras. Então, só que há necessidade também dos partidos e dos candidatos, dos políticos, terem mais recursos. Então, o debate vai haver. Se vai avançar é outra questão, mas vai ser colocado sim, pode até entrar em pauta aqui no Congresso, mas vamos ver qual vai ser a evolução. E uma coisa importante é a reação da opinião pública a esse possível movimento. Na sociedade, existe amadurecimento desse debate? Assim, dentro da população existe esse debate já, essa preocupação de onde vem o dinheiro das campanhas? De certo modo há. Claro que política, que eu sempre falo, é uma coisa chata, uma coisa difícil de trabalhar, de acompanhar o dia a dia, é muito árido. Mas há uma consciência generalizada de que precisa mudar algo, precisava se mudar algo. E, como nós falamos, as operações da Polícia Federal, do Ministério Público, e deixaram bem claro, indicaram isso, deixaram bem evidente da necessidade de se coibir esses ilícitos que muitos passam pelas empresas que financiam irregularmente campanhas. A gente falou também dos partidos, que provavelmente o PT pode pagar a conta. O voto partidário pode ser fortalecido aí numa reforma? Pode se caminhar para isso? Olha, sempre se fala numa reforma política, né? Qual reforma política? Voto em lista, voto distrital misto. De novo, nós vamos ter essa discussão. Já tem questões encaminhadas nas duas casas. Depende das forças, como elas vão se confrontar e quais os interesses, inclusive dos comandos partidários. Também é importante isso, o que eles enxergam como melhor para eles, e aí vai descendo para o restante, para o partido como um todo, né? Então, pode acontecer, nada garante, mas pode acontecer. Isso vale nas eleições municipais, essa preocupação com os partidos? O eleitor está ligado nos partidos, você acha? Não, nas cidades menores não. A questão partidária fica mais concentrada, sim, nas cidades grandes e nas capitais. E os candidatos têm esse perfil, assim, mesmo nas cidades grandes ou médias, essa preocupação em ter a cara do partido também está ausente nos candidatos? Não. Inclusive a legislação nossa é muito frouxa nesse sentido, né? Você pode mudar de partido sempre, sem nenhum tipo de... obedecendo prazos, sem nenhum tipo de ônus, né? Então, a exceção de alguns casos que você identifica aquela pessoa com o partido da qual ela faz parte, em geral o partido pode ser trocado amanhã sem nenhum problema, e nós temos casos aqui no Congresso mesmo, na Câmara, no Senado e
na política em geral no país, de pessoas que sempre mudaram e então não tem o perfil daquele partido. Eles estão se colocando de acordo com interesses específicos dele, do eleitor. Pensando nessas pessoas que estão mais ligadas ao nome, também você falou dos outsiders que podem vir aí. Pequenas lideranças comunitárias, as mulheres que historicamente estão fora da representação, podem ter mais espaço nessas eleições municipais do que nas federais? Até muito em função das próprias regras novas e da campanha mais curta, né? Se você conseguir um candidato que nunca participou, um outsider, que nunca participou da vida pública, se interessou e consegue passar uma mensagem forte para o eleitor dele, forte, direta, que entre na cabeça e no coração desse eleitor, ele pode ter sucesso. E nós teremos casos assim, sem dúvida. E para onde caminha isso é uma tendência, você acha que vai caminhar para avançar para as eleições federais também? Ou a gente tem uma diferença muito grande entre o perfil de quem se candidata no município e depois migra realmente para as federais? É uma discussão que já se coloca entre colegas e tudo mais, essa questão de qual vai ser o Congresso daqui a 2 anos, qual vai ser o perfil desse Congresso. Talvez a taxa de renovação seja maior. Não que isso signifique uma boa notícia, eu tenho dúvidas quanto a isso. Mas há uma tendência, sim, de uma renovação um pouco maior, muito em função dessa realidade. Inclusive, uma mudança geracional. Essa atual Câmara, por exemplo, vigente, tem muita gente jovem, gente de 30 e poucos anos, que começando assim na vida nacional. Então, isso pode realmente ficar mais claro ainda a partir de 2018. Essas pessoas acabam se beneficiando do fundo partidário. Existe um direcionamento ainda do fundo partidário para direções de partidos e pessoas que já estão com uma carreira mais consolidada, por outro lado? São as oligarquias dos partidos, né, que tentam manter o status quo, se manter no comando ou com uma posição de destaque. Então é uma briga interna e isso pode realmente ficar mais agudizar a partir dessa chegada, desse ingresso constante de nomes novos, sangue novo dentro das estruturas partidárias. Agora são muitas variáveis. O eleitor, quando vai se decidir, tem que pensar em muita coisa. O que você apontaria assim, como possibilidade, como itens que são importantes para o eleitor estar atento? Primeira coisa é se aquela proposta daquele candidato X é uma proposta factível no plano legal, das competências mesmo. Ele pode chegar ao prefeito e falar, vou instalar uma universidade federal. Não é competência sua, não existe isso. E por outro lado também a questão fiscal, financeira. Temos dinheiro para isso? Eu vou fazer uma grande ponte ligando dois bairros da cidade, mas tem dinheiro para isso? Temos dinheiro em caixa? Essa é a prioridade? Então, pensar o que é prioritário para ele, para o eleitor, e se a cidade, aquele município precisa daquilo ou tem outras questões. E a partir daí fazer o balanço, o eleitor realizar um balanço geral para entender qual o melhor candidato para ele. E o acompanhamento disso? Que caminhos que o eleitor tem hoje para acompanhar o resultado de quem ele votou? Eu vejo 3 caminhos numa cidade de, sei lá, 150, 200 mil habitantes que pode se espalhar. De um primeiro lugar, conversar com vizinhos, com a comunidade, com a sua igreja, o bairro. Essa troca de informação é muito importante e sedimenta muita coisa. Pode dar um saldo positivo para o cidadão na hora de colocar o voto dele na urna. Segundo lugar, a imprensa local. A imprensa local é uma fonte importante de informação. Você pode ler jornais ali que trazem coisas específicas que, isso daqui é importante ou isso daqui é irrelevante, e a partir daí também reforçar a sua consciência política. E a internet, acompanhamento na internet, redes sociais, o site dos candidatos. Eu estou interessado em fulano ou beltrano, um dos dois. Então certamente terá site da campanha daqueles dois, compare e veja qual é o mais interessante, e até aparece um terceiro candidato, uma alternativa, uma terceira via, mais interessante que aqueles dois. A internet, você acha que caminha para abrir mais essas informações? Sem dúvida. Em prefeituras que ainda não tem estrutura ainda de divulgação, às vezes muito clara? Na verdade, ainda é um pouco incipiente, né? Mas é uma tendência inevitável, quer dizer, avança rapidamente essa tecnologia e é uma ferramenta, sem dúvida, importante para o cidadão. E para as campanhas, você acha que está tendo um peso maior esse ano por causa da redução de... Está indo aos poucos, ano após ano, eleição após eleição, a internet tem se tornado mais importante, mas ainda eu vejo a televisão como o grande peso na definição do voto. E como que está a cara dessa campanha na televisão com menos tempo e com menos dinheiro? Mais pobre, e por isso que eu falei, talvez a questão da racionalidade do candidato apresentar uma mensagem direta, que toque no que o seu eleitor queira, mas você além de propor, tem que ter condições
de implementar aquilo. Do contrário, também você vai ter problema. Você, candidato e eventual com mandato eletivo, vai ter problemas. Vai haver uma dependência, você acha, de pesquisas qualitativas para poder achar? Sempre houve, sempre houve. Claro que uma cidade como São Paulo é diferente do interior de Minas. Mas, sem dúvida, qualitativas integram esse jogo. O pensar uma nova cidade, a gente já falou sobre qualidade de vida, e a gente já viveu um momento de muita crise fiscal aguda na década de 90, e a gente teve inovação lá atrás, com mutirões, outras propostas de mobilização. Você acha que isso, junto com a internet, a gente pode ter também outras saídas aí para os municípios? Eu acho que tem que haver inteligência, né? Inteligência e criatividade para se buscar isso. Não é um trabalho fácil, é um trabalho coletivo, mas pode-se buscar algo diferenciado e a partir dessas dificuldades e dessas facilidades criadas pelas tecnologias e pela vontade das pessoas de realizar algo. Transparência. E nos gastos das eleições? Como é que o eleitor consegue acompanhar? O TSE tem como fiscalizar essas doações físicas mais pulverizadas? É um trabalho difícil, você tem os TSE, os TREs, o TSE, alguma coisa acaba escapando. Mas há uma tentativa de você cada vez mais cercar isso para tornar mais eficaz e efetivo o processo como um todo. Porque burlar a questão dos gastos é você, inclusive, colocar em xeque o sistema como um todo, a questão da democracia no limite, né? Então é importante ter esse controle, essa tentativa. Talvez falte pessoal, é uma questão aí dos tribunais eleitorais. Talvez falte gente, material humano para trabalhar, mas está se avançando bastante. A nossa justiça eleitoral é bastante eficaz. A gente está vendo uma diferença muito grande assim na cidade, sem panfleto, as cidades talvez mais limpas, mas também menos conhecimento às vezes de alguns candidatos. Você acha que pode ter exagerado na dose a redução do tempo de campanha? Pode estar levando também a um desconhecimento do eleitor sobre as eleições? Eu não sei dizer. Na verdade, como falamos antes aqui, a questão da política ser uma atividade árida para o cidadão comum, que não se interessa, só na hora do voto. Acho que 45 dias, o prazo estabelecido, foi interessante, é tempo suficiente para você, como candidato, apresentar suas propostas e você, eleitor, entender e buscar um caminho, um entendimento, uma pessoa que te represente. Acho que esse tempo é interessante. E a questão da limpeza urbana mesmo, né, da poluição urbana, que você está deixando as cidades menos sujas. Isso é importante e é uma demanda antiga dos eleitores. Você conversa com as pessoas, os caras enchem de panfleto, não sei o quê. Então é importante, achei uma medida saneadora interessante dentro da legislação. Agora, essas forças políticas que estão hoje no Congresso, que podem possivelmente avaliar aí uma reforma política, pode-se esperar o quê? Cláusula de barreira, passaria, fim de coligações? São dois projetos mais adiantados, estão no Senado, né? Ou viria para outro caminho? A cláusula de barreira já foi aprovada e o Supremo derrubou. É uma medida que particularmente, eu acho muito boa, bastante positiva, é estabelecer só qual seria essa barreira, quais seriam os limites para um partido ter acesso a recursos e ter funcionamento ou não. A questão do financiamento vai voltar essa questão, não tem como para onde fugir dela, né? E tentar estabelecer. O problema é que são várias reformas, cada um tem a sua na cabeça. Então, como você conciliar e deixar politicamente viável uma proposta que saia do Congresso? Cada um tem uma reforma na cabeça. Os partidos pequenos, alguns partidos se queixam, são partidos históricos, como o PCdoB, que seriam prejudicados com a cláusula de desempenho, ele deixaria de existir. E essa dosagem aí é que sempre... A dosimetria aí é que é complicada, então cada um quer salvar o seu. Então tem que discutir bem isso. E tem essas questões históricas, como você falou. O PCdoB, por exemplo, é uma bandeira do país. Pode-se criticar a ideologia, as propostas, tudo bem, mas eles têm um conteúdo programático, que outros partidos não têm. Então isso também é importante pensar os tais partidos de aluguel, que estão ali só para negociar cargos e postos e recursos, como diferenciar isso e como calibrar isso para que você torne a democracia como um todo mais eficaz. Sem cláusula de barreira, mas com o fim das coligações, já se teria algum avanço? Já, sem dúvida, sem dúvida. Você depuraria um pouco esse sistema e haveria uma mudança realmente no perfil da distribuição de vagas aqui, ainda mais na Câmara, mais do que no Senado, na Câmara.
E os partidos que hoje são grandes continuam dominando por muito mais tempo. Isso não tem, é inevitável. Um partido como o PMDB, por exemplo, dada a capilaridade dele, a presença dele no Brasil inteiro, as suas lideranças regionais, locais e nacionais, é inevitável. O PMDB é um monolito quase, que eu falo, é difícil tirá-lo. André César, obrigada pela presença. Eu agradeço. Eu conversei com o cientista político André César, da Hold Assessoria Legislativa. Você pode assistir essa e outras edições do Ponto de Vista em nossa página na internet, câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigada pela audiência e até a próxima.